Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Glória a Deus. Um domingo de Dia das Mães e também de chuva. Mas queremos continuar adorando ao Senhor. Nós testemunhamos no domingo passado a respeito de uma celebração, de uma oferta, ajudando os nossos missionários lá na África do Sul. Na verdade, um casal moçambicano que estão como imigrantes lá e estavam padecendo necessidade, precisando construir um pequeno cômodo para ter um mínimo de comodidade, e eles necessitavam de R$ 2.300, R$ 2.350 para construir. E nós levantamos essa oferta. De manhã eu falei que eu recebi o vídeo só à tarde, nem comuniquei à igreja na parte da manhã, mas a verdade é que só a oferta levantada à noite foi suficiente. Na verdade, foi o dobro do que foi pedido. Deus é fiel e a obra do Senhor não tem parado, não só aqui nos bairros, nas missões urbanas, mas também alcançando outros países, e assim o Evangelho está sendo anunciado. Amém, meus irmãos? Nos alegremos pela boa mão do Senhor que está agindo sobre nós. Diz assim Gênesis 26, versículo 14, falando a respeito de Isaac: e tinha possessão de ovelhas, um rebanho de gado, e muita gente trabalhando para ele, de modo que os filisteus o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam, enchendo de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também brigaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e por esse poço não brigaram. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos perto da minha idade tiveram poço caipira na sua casa? Nem todos, irmãos. Eu costumo dizer que os que nasceram hoje são a geração Nutella. É ou não é? Os raízes são aqueles que tinham poços caipira em casa. Eu quero contar uma história a respeito do poço que tinha
lá em casa. Aquele poço que os irmãos se lembraram do sario ou sarilho, um cilindro com uma corda que nós rodávamos para tirar a água do poço. E minha mãe falava: vocês só vão poder brincar, jogar futebol, na maioria das vezes, quando vocês encherem os tambores de água, o tanque de roupa e outras bacias tantas que ela tinha. E como nós queríamos jogar o futebol, o time se ajudava, ia todo mundo lá para casa, vamos puxar água, encher rapidamente os tambores, para que possamos ir jogar bola. Aí, passado o tempo, chegou a Sabesp, a água chegou. E eles falaram que era necessário entulhar os poços, aterrar aqueles poços. E eu e meus irmãos começamos a usar o material que meu pai estava construindo, outros cômodos, e nós usávamos o resto da obra, terra, entulho, e começamos a entulhar aquele poço. E criança é um bicho levado, principalmente as crianças das antigas, porque as de hoje, a arte que eles fazem é soltar um saco de lixo pela janela do apartamento. Não é? Criança de hoje não solta pipa como antigamente. Lógico que tem alguns, mas amarra o saco do supermercado numa linha, vai lá na janela do apartamento e fica soltando aquela coisa horrível, aquele saco de lixo pela janela do apartamento. As crianças antigamente eram mais raízes, tinha joelho esfolado, dedão do pé sem a tampa, não é? Quebrava o braço. Criança raiz. Nós começamos a entulhar aquele poço. Como eu disse, criança gosta de uma arte. Quando o poço chegou numa certa altura, os meus irmãos falaram: vamos começar a pular agora dentro do poço. A gente pula e os que estão em cima puxam pela corda. Só que eu era o menor dos meus irmãos. Eu acho que eu tinha uns 8 anos. E eles pulavam, se agarravam na corda e subiam. E eu sempre tive uma certa dificuldade em calcular, né? Calcular a distância e a altura. E eu pensei: se eles estão pulando, eu vou pular também nesse poço. E eu pulei. E eu sempre, quando eu bati no fundo, é que eu percebi que era fundo ainda, que tinha que subir muita coisa. E eles penduravam a corda, e eu começava a subir, não suportava, soltava e caía de novo. E eles falavam: agarra firme na corda. Eu me agarrava na corda, mas eu tinha 8 anos. E eles começavam a me puxar para cima. Quando eu estava quase chegando, eu não aguentava, soltava. E numa dessas eu soltei e bati o nariz na parede do poço. E fiquei meio atordoado lá embaixo. E eles falaram: irmão, para tirar você daí agora nós vamos amarrar um pedaço de madeira na ponta da corda. Você senta nessa madeira e nós vamos te puxar para cima. E aí conseguiram me resgatar daquele poço que estava sendo entulhado. Falei: vamos terminar logo de entulhar esse poço, porque senão vai dar mal. Contando essa história porque os de hoje nem imaginam o que seria isso. Queridos, a palavra diz que o Isaac tinha crescido naquela terra. Ele estava prosperando naquele lugar. Ele tinha agora um rebanho de ovelhas, se tornou um pecuarista, criador de gado.
Só que na medida que ele prosperava, o rebanho cresceu, ele precisava de muita água para dar de beber para este gado. Crescimento exige esforço contínuo. Amém? Quem deseja crescer precisa se esforçar continuamente. Então ele tinha prosperado, o rebanho enorme se multiplicou, mas agora, onde conseguir água para matar a sede desse rebanho, para regar a plantação, para dar de beber aos funcionários, que diz que ele tinha já muita gente trabalhando para ele, tinha se tornado um grande pecuarista. E ele precisava de muita água para dar continuidade àquele crescimento. E para isso, ele precisou cavar poços, ter uma atitude proativa para continuar alimentando o crescimento. Para que você continue crescendo, você precisa alimentar o teu crescimento, o modo como você vai crescer. E para isso, ele teve algumas atitudes que aqui estão explícitas e outras implícitas. Sobre essas atitudes, eu quero falar com vocês nesta noite. A primeira atitude é que você não pode se prender por conta de gente invejosa. Não se prive, não se prenda, porque alguém está invejando o que você tem, o que você faz e o que você é. Amém? Não se prenda por conta de inveja. Porque o versículo 14 diz que aqueles homens, ao verem o crescimento de Isaque, tiveram inveja dele. E o mandaram embora porque eles estavam invejando o que Isaque tinha. Eu não sou pregador que fica achando pelo em ovo, demônio em tudo quanto é lugar. Porque tem crente que acha que tudo que ele faz que está dando errado é porque alguém está contra. Não é assim. É verdade bíblica, histórica, que existem pessoas que têm inveja? Sim. Mateus 27, 18, diz que os sacerdotes judeus queriam a crucificação de Jesus porque eles tinham inveja de Jesus. E trabalharam para ele ser crucificado. Então, é claro que pode alguém ter inveja de nós. Mas muitas vezes alguém não está crescendo, não está prosperando, não é por causa de inveja, porque não está fazendo nada mesmo. Porque geralmente as pessoas invejam aquele que tem e faz alguma coisa. Amém? Eu conheci um rapaz que era uma preguiça danada, não trabalhava, nada do que ele fazia dava certo, e ele falou assim: falaram para mim que é inveja. O que você acha, pastor? Eu falei: eu acho que você está enganado, porque tu é feio, pobre e semi-analfabeto. Vai trabalhar, filho. Vai estudar mais. Vai se esforçar. Porque ninguém tem inveja de você, não. É você que tem preguiça mesmo. Estão entendendo ou não? Amém? Então as pessoas às vezes não estão fazendo nada, não estou avançando porque alguém está com inveja. Ué, alguém tem inveja de você? As pessoas geralmente têm inveja de quem está se dando bem, que é o caso de Isaque. Eles invejaram Isaque porque o Isaque trabalhava e estava prosperando.
Amém, queridos? Mas se você quer continuar crescendo, seja em que área da sua vida for, não se prenda por causa de invejosos. Não se prive, faça o que Deus te colocou nas mãos para fazer. Amém? Não fica preso nessa situação. A segunda atitude de Isaac é que ele evitou a contenda. Evitou a contenda. Porque diz a palavra que aqueles homens filisteus queriam brigar. Brigaram por causa do primeiro poço, brigaram por causa do segundo poço, mas não diz que Isaac ficou brigando. Ele evitou a contenda, evitou a briga. Tem gente que adora o quebra-pau, sim ou não? Compra a briga dos outros, você não tem nada a ver com aquilo, meu irmão. Tu quer brigar por quê? Tu não é Alex Poitin? É o lutador brasileiro, campeão. Você tem que evitar as brigas. Ah, não, é comigo mesmo. Eu não posso ver uma treta, eu quero me envolver, eu quero brigar. Então briga, arrebenta a tua cara. O que eu acho engraçado no UFC é que o cara apanha, vai pro corner, todo arrebentado, o olho inchado. E o treinador fala, você está indo bem. Vai lá agora e arrebenta. Eu, como arrebenta? Você já está todo arrebentado. Mas lá não há opção. Lá no ringue ele está lá para brigar mesmo. Mas na vida nem sempre eu tenho que brigar. Amém? Evite contendas. Tem gente que adora uma briga. Então não se envolva. Amém? Isaac evitou a contenda. Porque o texto diz que eles, aqueles homens, foram brigar por causa do poço. Ele não. Brigaram a primeira vez, o que ele fez? Foi para o outro. Abre outro. Abriu outro, os caras foram brigar de novo. Ele brigou? Não. Foi para outro lugar. Ele estava evitando contenda. Existem coisas que você não tem que brigar. Não faça nada. Evite contender com alguém. Fuja da briga. Sabe por quê? Porque a pessoa que é habituada a brigar, que gosta de uma contenda, é alguém fora de juízo. O briguento é sem noção. E por que eu digo isso? Estou aqui com base no texto. Porque os poços que eles abriram já estavam lá, produzindo água. Em algum momento, aqueles homens, enterraram. Eles enterraram o poço. Quando reabriram os poços, eles foram brigar pelo poço que eles tinham fechado. Você já imaginou uma loucura dessa? Deus te deu um dom, um talento. Você não faz uso. E depois você vai brigar porque quer aquilo. Os poços estavam à disposição, produzindo água. Eles enterraram por conta de burrice. Eu quero sepultar a história de Abraão. Eu não quero que ninguém se lembre que Abraão pisou nessa terra, entulhar os poços para apagar a história. E depois, quando alguém vai lá e reabre o poço, eles vão brigar pela água. Você percebe que quem é briguento é sem juízo, gente sem noção. Meu irmão, evita a briga, amém? Evite essas contendas, sai fora. O apóstolo Paulo foi apedrejado numa cidade. E o que ele fez depois que ele estava apedrejado? Falou para os apedrejadores, estou vivo, hein? Ataca mais pedra, eu ainda estou vivo. O que ele fez?
fingiu que estava morto. Tem hora que alguém quer brigar com você, sabe o que você tem que fazer? Se finge de morto. Deixa a pessoa pensar que você foi derrotado, está tudo certo. O apóstolo Paulo ficou lá, dado como morto. Quando os apedrejadores foram embora, ele perguntou para os discípulos: cadê os homens que estavam atacando pedra? Eles falaram: já foi embora. Aí ele se levantou. Tem crente que não, eu quero mais pedra, eu suporto. Levanta e vai lá até tomar um paralelepípedo na cabeça e morrer. Tu é burro, desculpa. Perdão. A atitude. Você não tem que brigar. Amém? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Evita a contenda. Você não foi chamado para ficar brigando e nem comprando briga de ninguém. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos adiante. Terceira atitude. Se você precisa evitar a briga, você precisa aprender a ser perseverante. Mas não é perseverar brigando. É perseverar para fazer o que é necessário. Entulhar um poço, abrir o outro. Entulhar o outro, abrir o outro. Isso chama-se perseverança. Você precisa perseverar em fazer o que Deus te entregou para fazer. Amém, queridos? Persevera. Não desista do seu projeto. Não desista do seu futuro. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua família. Você precisa perseverar. Não esmureça na primeira adversidade que aparece. Porque mesmo que o teu projeto seja aprovado por Deus, você enfrentará adversidade. Deus está no negócio. Se você pretende fazer algo, abrir uma empresa, abrir um consultório, fazer alguma coisa, Deus está no negócio. Só que é o seguinte, tem adversidade. Pagar o equipamento é caro, alugar um espaço é caro, existem situações adversas, mas você precisa aprender a perseverar naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém, queridos? Abriu o primeiro, tem dificuldade, continua, abre o segundo poço. A palavra diz que eles foram abrindo os poços até que encontraram o Reobote. Abrir um poço, ninguém contendeu. O nome é Reobote, quer dizer espaço para o crescimento. Reobote é espaço para crescer, porque Isaac tinha um grande rebanho de ovelhas, de vacas e bois, e ele precisava de espaço, água para alimentar, saciar a sede de todo o rebanho, espaço para continuar crescendo. Persevere até que você encontre o seu Reobote. Amém? Seja perseverante. Se você desistir na primeira tentativa, você nunca vai encontrar o seu Reobote. Há pessoas que vivem tentando coisas novas sempre, porque não persevera naquilo que o Senhor colocou no teu coração para fazer. Porque se você fica iniciando algo novo sempre, nunca vai dar certo. Você precisa se tornar especialista naquilo que você vai fazer. A pessoa tem que olhar para a tua cara e ver assim, ar-condicionado. Você olha para o Claudinei, está escrito ar-condicionado. Amém ou não? Ora para Cristo, está escrito cabelo loiro. Aleluia. A pessoa tem que olhar para você, mas quando ela olha para você, ela é cabeleireira,
ela faz faxina na casa, ela agora quer ser enfermeira. O que ela é? O que ele é? Ninguém sabe. Porque você fica toda hora começando, tentando começar. Seja especialista, persevera. Eles foram abrir poços, e a história aqui do texto diz que eles passaram a ser as jundiçondas do deserto. Jundiçondas é a empresa de poços artesianos, porque depois do Reobote eles acharam mais 2 poços e continuaram achando. Não faltou água naquela terra árida, porque eles perseveraram em fazer a mesma coisa. Você é vendedor? Mas uma hora você vende abacaxi, outra hora você vende camiseta. Eu fui vendedor, e nos treinamentos de vendas, eles falavam assim: quando você chegar numa empresa, o cara olha para você e sabe qual é o produto que você está vendendo. E quem vende tudo não vende nada. Você vai chegar na mesa do comprador, abrir uma mala e falar assim: o que você quer comprar? Eu vendo de tudo. Não é assim. As pessoas têm que olhar para você e saber o que você está fazendo. No caso dos trabalhadores de Isaac, se tornaram especialistas em abrir poço. Aonde eles iam, achavam um poço e dava água. É uma coisa tremenda. Amém, queridos? Então, seja especialista naquilo que você está fazendo. Eu mando mensagem para alguns irmãos. Alguns, às vezes, está há um tempo você vir na igreja, eu mando para missionário. Um dia eu mandei uma oração, a gente ora de sexta-feira. Mandei uma oração, ele respondeu: parece que o senhor tem um faro, né? Falei: faro não, quem tem faro é cachorro. Eu tenho discernimento do Espírito. Ele falou: glória, glória, toma. Que faro, meu irmão, não sou cachorro. Tenho discernimento. Ele falou: como o senhor sabia que eu estava aqui no Brasil? Eu falei: não sabia, eu te mandei a mensagem. Mas você está aqui. Amém ou não? Mandei mensagem para um rapaz também, e ele respondeu: nossa, eu estava conversando aqui. A família falou: parece que o pastor percebe, hein? Você tem o Espírito Santo, discernimento. Amém, irmãos? Você vai sendo treinado pelo Senhor. Então, seja perseverante no que você está fazendo. Amém ou não? Glória a Deus. Quarta atitude, quarta ação. A palavra do Senhor disse: quando ele achou o Reobote, o poço do seu crescimento espaçoso, ele edificou um altar. Glorifica ao Senhor em tudo que você faz, tudo que você conquista. Glorifica ao Senhor. Amém ou não? Você precisa aprender a glorificar a Deus. Não é que você vai, sei lá, está vendendo um consórcio, glória a Deus, está cortando o cabelo, glória a Deus. Não é isso. Você vai glorificar a Deus com um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito. Vou fazer a propaganda do Rafa Delise, que lava o meu carro. Fica show de bola, hein? Ele encosta com a sua Paraty aqui, todo equipamento no carro. E ele parece que sabe o meu gosto. Ele põe como que chama aquela balinha? Um Mentos. Ele põe um Mentos no painel. Fica lindo, carro limpinho. Ainda põe um Mentos. Deus é glorificado pela sua excelência. Amém ou não? A excelência do trabalho. Alguém contou uma história de uma pessoa foi colocar um ar-condicionado. Claudinei está ali. Chegou deixa comigo. Imagina eu mexendo no ar-condicionado, eu não entendo nada. E a pessoa que se prontificou a fazer também não entendia nada, mas achava que sabia. Chegou lá e falou: o problema é gás. Enfiou gás na máquina, quase explode o escritório do homem. Ligou apavorado para o Claudinei para ir lá consertar.
Como é que Deus vai ser glorificado num trem desse? Vai passar uma tinta no cabelo, cai o cabelo da cliente, a pessoa fica careca. Isaac ergueu um altar, invocou o nome do Senhor, fez culto, edificou um altar, porque tudo o que ele tinha conquistado foi para glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? O que você faz, o que você conquista, suas vitórias, tudo é para a glória de Deus. Se formou na faculdade, glória a Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém, queridos? Diz a palavra que aqueles homens, o Abimeleque, foram atrás de Isaac. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, se não estiver, não tem problema, que aparece na tela. No versículo 28, eles disseram: nós temos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Ele não foi lá falar para ninguém: está vendo, eu sou crente, Deus me abençoou. Não, eles viram. Eles viram que Deus era com Isaac. Quando você recebe as bênçãos do Senhor, o nome do Senhor está sendo glorificado. Você é um testemunho vivo da obra de Deus. E eles disseram: nós sabemos que você é de Deus. Deus é contigo, você é um homem abençoado. Amém, queridos? Então, eu não vou me prender por conta de invejosos. Eu vou evitar as contendas, eu vou perseverar naquilo que o Senhor me mandou fazer, e tudo que eu fizer é para glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? O nome do Senhor. Eu fui no banco onde o Wendel trabalha, e o dono estava lá, e eu brinquei, falei: está te dando muito trabalho? Ele falou: não, aqui ele é igual o José no Egito, só trazendo solução. Aleluia. Reconhece que você é de Deus. Amém, queridos? Você não precisa ficar se esforçando. Eu conto as minhas experiências na faculdade. As pessoas sabem que eu sou de Deus. Sabem que eu sou de Deus. Tem moça lá que a boca parece um cemitério, fala tanta bobagem e pede perdão. Me perdoa, Ademir. Falei: está perdoado, mas seria bom você lavar a boca. Não é melhor você parar de falar o palavrão? Porque senão você vai ficar toda hora pedindo perdão. E começam a querer saber como são as coisas. Esses dias teve uma treta lá na classe, porque até na sala de aula o povo está tretando. Ainda bem que eu cheguei depois, né? Eu estava tomando um café com meu filho. Cheguei lá, tinha passado os 15 minutos, a treta já tinha acontecido. É livramento, né? As pessoas brigando por conta do lugar que vai sentar. Foi uma treta. Mas eu não posso contar a história toda, que vai demandar muito tempo. Mas o pessoal briga por cada situação. E eu, com 62 anos, me sinto um adolescente. Porque as meninas que eu falo é de 40 e tantos anos. São meninas em relação a mim, que tenho 62. Mas elas fazem fofoca da sala do lado. Sabe essas coisas de adolescente? Lá na universidade. Aquelas mulheres lá com 40 e tantos anos, com filho, fofocando da companheira da sala. Eu acho que eu voltei para o jardim da infância. Mas eu estou ali para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Vamos ir para o final. Versículo 31, o rei Abimeleque, os seus funcionários, outros líderes, foram conversar com Isaac e disseram o seguinte, versículo 31, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois os despediu Isaac.
e despediram-se dele em paz. O teu crescimento não pode ser um crescimento trilhado debaixo de guerra. Amém ou não? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte: no que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Isaac foi expulso lá da terra, brigaram por causa do poço, mas viram que Deus era com ele, foram lá, falou: vamos fazer uma aliança, vamos selar aqui uma paz. E qual foi a atitude de Isaac? Falou: não, agora vocês estão por baixo, não? A minha vitória tem sabor de mel, agora eu vou pisar. Vocês não me mandaram embora da terra? Não entulharam meus poços? Agora vocês querem acordo? Agora não, agora eu vou pisar em vocês. Foi isso que ele fez? Não. Fez um acordo de paz, serviu um banquete e viveram em paz. Eu contei uma experiência que eu ouvi do pastor Silmar Coelho, que é um pastor que prega e fala umas coisas engraçadas, e falou de mau testemunho de crente. Diz que foi no litoral, alugou um apartamento lá numa praia, e quando foi estacionar o carro na garagem, ralou o carro do vizinho de garagem. Aí, como pastor, falou: não posso fingir que não vi, não posso mentir, eu tenho que dizer para a pessoa que, eu felizmente ralei o teu carro, mas eu vou pagar. É atitude de crente, amém ou não? Aí ele procurou o síndico, falou: olha, eu ralei o carro lá daquela vaga. Aí o síndico falou: rapaz, tu tá enrascado, hein? A dona desse carro é uma jararaca. Se prepara. Aí já... Deus me livre, né? Procurou o zelador falou: rapaz, te prepara que a mulher é uma jararaca, tu vai ouvir. Aí ele falou: bom, orei e fui lá bater no apartamento. Eu acho que era 71 o apartamento. Eu não sei porquê, mas me remeteu, né? A lembrança. 71, não tem uma bruxa lá do 71? Ele foi bater no apartamento da mulher, eu acho que era o 71. Tocou a campainha, se apresentou, a mulher abriu a porta, atendeu, ele se apresentou: olha, eu sou pastor, para dar testemunho, né? Sou pastor, ralei o teu carro, e eu vim aqui para dizer que eu vou consertar. A mulher: você é pastor? Eu sou evangélica. Espera aí. A evangélica, conhecida no condomínio como jararaca, porque o hábito era brigar. A palavra diz que no que depender de nós temos que ter paz. Paz com todos. Não vos vinguei a vós mesmos, amados. Não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. A nossa função é viver em paz. Então, quando foram procurar Isaac, depois que ele tinha encontrado o poço Reobote, estava prosperando, água abundante, acharam outros poços, o que ele fez? Serviu um banquete para os invejosos, despediu todo mundo em paz. E olha que coisa interessante, eu gosto tanto de ler a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta? No versículo 31, eles foram despedidos em paz. E no 32, o que acontece no outro dia? O
que aconteceu? Hein? No outro dia, acharam outro poço. Tinha água de novo. Ao invés de ficar se vingando, querendo ir à forra, abençoa todo mundo, despede em paz, sirva um banquete. No outro dia, mais poço com água. Amém ou não? Para que você continue crescendo, você precisa ter as atitudes corretas. Não se prenda por conta de invejosos, não fica brigando por coisas desnecessárias, perdendo tempo e força. Persevera no que você foi chamado para fazer. Amém? Viva em paz e tudo que você fizer, que Deus seja glorificado. Amém?